Em uma noite fria de julho de 2013, a professora Rita Couto, de 35 anos, viajou para a histórica cidade de Itu, em São Paulo, para o que deveria ser um simples fim de semana romântico. A casa antiga, de paredes grossas e chão de madeira, parecia o cenário perfeito, mas o que começou como um encontro promissor logo se transformaria em um silencioso jogo de sobrevivência. Tudo mudou em um instante, em um corredor escuro. Uma inexplicável corrente de ar, vinda de um alçapão, trouxe consigo um cheiro químico que a fez gelar. Por trás daquele odor, escondia-se um segredo macabro que ninguém na vizinhança jamais suspeitou. Esta é a história de como o instinto de uma mulher e o cheiro literal do perigo revelaram o que realmente acontecia nos porões silenciosos de Itu. Se você gosta desse tipo de conteúdo, diga-nos de onde está assistindo e inscreva-se no canal para acompanhar nossos vídeos diários. No ano de 2013, Rita Couto decidiu passar um fim de semana em Itu, no interior de São Paulo. Ela tinha 35 anos e era professora de geografia. Sua profissão influenciava seus interesses pessoais. Rita tinha um fascínio por cidades históricas, suas arquiteturas e a forma como o tempo moldava a vida local. A viagem, no entanto, não tinha um propósito acadêmico. O objetivo era encontrar um homem com quem mantinha um relacionamento casual. O plano era simples: passar o fim de semana na casa dele para se conhecerem melhor. Para Rita, era uma oportunidade de aliar um interesse pessoal a uma visita a um local que a admirava. A viagem ocorreu durante o inverno. O clima em Itu era seco e frio, característico daquela estação na região. A cidade estava movimentada. Festas religiosas tradicionais atraíam turistas que caminhavam pelas ruas do centro histórico. O cenário era de aparente normalidade. As ruas, cobertas por paralelepípedos, e a proximidade com construções antigas contribuíam para a atmosfera local. Rita, como professora de geografia, observava esses detalhes com atenção profissional. Ela chegou à cidade sem qualquer tipo de apreensão. A situação era comum e não apresentava indicativos de perigo. Era um encontro em uma cidade charmosa, em um fim de semana como qualquer outro. Nada em seu planejamento ou em suas expectativas indicava os eventos que estavam prestes a acontecer. Registros de uma câmera de segurança na rua confirmam a chegada de Rita Couto à residência em 21 de julho de 2013. O imóvel estava localizado em uma área central de Itu, próximo à igreja matriz de Nossa Senhora da Candelária. Era uma casa antiga, com características arquitetônicas do período colonial. Sua estrutura, com paredes espessas e uma planta baixa compartimentada, era típica de construções daquela época. A investigação posterior revelaria um detalhe importante sobre o contexto social daquela vizinhança. Os moradores locais, em seus depoimentos, descreveram uma rotina de discrição. Havia um código de conduta não verbal de não interferir nos assuntos privados dos vizinhos. Este comportamento, comum em comunidades mais antigas, criava um ambiente de isolamento entre as residências, apesar da proximidade física. Essa característica cultural do bairro era um fator operacional crucial para o que acontecia dentro da casa. A estrutura física do imóvel, somada à dinâmica social de não intervenção, formava um cenário ideal para a ocultação de atividades ilícitas. Qualquer som ou movimento incomum dificilmente resultaria em uma denúncia ou mesmo em curiosidade por parte dos outros moradores. A casa funcionava como uma unidade isolada. Ao descer do carro e caminhar até a porta, Rita Couto não tinha como saber desses detalhes. Para ela, era apenas uma casa antiga em uma rua tranquila de uma cidade histórica. Ela entrou no imóvel sem suspeitar que sua arquitetura e o silêncio de seus vizinhos eram componentes de um plano criminoso. Dentro da casa, enquanto se movia por um corredor, Rita percebeu algo incomum.
uma corrente de ar frio subia do assoalho de madeira. A fonte do ar era um alçapão, uma tampa quadrada no chão que se destacava do restante do piso. A existência do alçapão em si não era estranha para uma construção antiga, mas o ar que emanava dele era. Junto com a corrente de ar veio um odor químico. Era um cheiro forte, penetrante, que ela imediatamente identificou como semelhante à amônia. A combinação do ar frio e do cheiro químico fez com que ela parasse por um instante. O homem que a acompanhava notou sua pausa e sua atenção voltada para o chão. Sua reação foi rápida. Ele imediatamente tentou desviar a atenção de Rita, sugerindo que fossem para a sala de estar. Sua voz mudou e seus gestos se tornaram apressados. Ele se posicionou de forma a bloquear a visão direta do alçapão, insistindo que ela o acompanhasse para o outro cômodo. A tentativa de distração foi evidente e desproporcional. Aquele momento foi o ponto de virada. A combinação do cheiro químico, do alçapão e da reação apressada do homem ativou um alerta fundamental em Rita. A sensação de normalidade do encontro foi instantaneamente desfeita. A percepção do perigo foi súbita e clara, baseada em uma sequência de fatos concretos observados em poucos segundos naquele corredor. A sensação de frio que percorreu seu corpo não vinha apenas da corrente de ar. Era uma resposta fisiológica imediata a uma conclusão lógica. O cérebro de Rita processou as informações em sequência. Um cheiro químico forte, um alçapão que não deveria estar ventilando um odor daquele tipo, e a tentativa abrupta do homem de desviar sua atenção. Esses três fatos juntos anularam a normalidade da situação. O encontro social havia terminado. A prioridade agora era a sobrevivência. Surgiu a dúvida, um mecanismo comum em situações de risco. Rita questionou a própria percepção. Poderia ser um exagero ou uma interpretação equivocada dos fatos. Contudo, as evidências eram físicas e inegáveis. O odor de amônia era real. A reação dele foi mensurável. A dissonância era clara. A aparência de um encontro casual contra a realidade de um sinal de perigo literal. Seu instinto não era um sentimento vago, mas uma análise rápida de dados concretos. Ela entendeu que precisava manter o controle externo. Qualquer sinal de pânico ou medo explícito poderia agravar a situação e eliminar suas opções. Sua segurança dependia de sua capacidade de simular normalidade, de continuar a interação social enquanto sua mente formulava uma estratégia de saída. A professora de geografia, acostumada a analisar mapas e terrenos, agora analisava o ambiente em busca de uma rota de fuga. A decisão de confiar nessa percepção foi tomada em segundos. Foi um ato de análise, não de emoção descontrolada. Ela sabia que precisava sair daquela casa. A questão era como fazer isso sem levantar suspeitas. A necessidade de sair era imediata. O desafio era criar uma justificativa que não gerasse desconfiança. Um ato de pânico ou uma partida abrupta poderiam provocar uma reação violenta. Rita Couto precisava de um pretexto socialmente aceitável, algo que se encaixasse na normalidade de um encontro. A ideia de comprar uma garrafa de vinho surgiu como a solução mais plausível. A desculpa tinha uma vantagem estratégica fundamental. Sugeria que ela pretendia voltar. Isso diminuiria a probabilidade de o homem tentar impedi-la de sair. O plano foi formulado em segundos, uma sequência lógica de ações para garantir sua segurança. Ela manteve a compostura. Sua voz precisava soar casual, sem qualquer traço de urgência ou medo. Ela se virou para o homem e sugeriu que a noite ficaria melhor com um vinho. Disse que conhecia um bom lugar para comprar nas proximidades e que voltaria rapidamente. A proposta foi apresentada como um complemento natural para o encontro, uma forma de tornar o fim de semana mais agradável. Cada palavra foi escolhida para reforçar a impressão de normalidade.
O homem a observou por um momento. Houve uma pausa curta, mas suficiente para aumentar a tensão interna de Rita. Ele não se ofereceu para acompanhá-la, nem para ir em seu lugar. Por fim, ele apenas concordou com a sugestão. A resposta afirmativa foi o sinal de que a primeira parte de seu plano havia funcionado. Com a permissão concedida, ela pegou sua bolsa e as chaves. Cada passo era calculado. Ela se moveu em direção à porta sem pressa para não demonstrar o pânico que sentia. O controle sobre seus próprios movimentos era crucial. Ao abrir a porta e sair da casa, a incerteza era total. Ela não sabia se ele a observava pela janela ou se a seguiria. Ela caminhou pela rua em um ritmo normal, resistindo ao impulso de correr. O objetivo não era apenas sair, mas desaparecer sem deixar um rastro de suspeita. A rua de paralelepípedos agora representava a distância crescente entre ela e o perigo. O plano de fuga, concebido em meio ao medo, estava em plena execução. Seu destino não era a adega, mas a delegacia de polícia mais próxima. Cada passo de Rita na rua era deliberado. Ela manteve um ritmo constante, resistindo ao impulso de correr. O som de seus sapatos nos paralelepípedos era o único ruído que registrava. Ela evitou olhar para trás. A sensação de estar sendo vigiada a partir da janela da casa era persistente. A disciplina para manter uma aparência de normalidade exigia concentração total. Apenas ao virar a primeira esquina, saindo do campo de visão direto da residência, ela alterou seu comportamento. O passo controlado transformou-se em uma caminhada rápida. A fachada de calma foi abandonada em favor da urgência. As ruas do centro histórico de Itu, apesar das festividades, tinham trechos pouco iluminados e com menos movimento de pessoas. Ela se manteve nas áreas mais claras, buscando a presença de outros transeuntes como uma forma de segurança passiva. Seu objetivo era claro: encontrar a delegacia de polícia. Ela não conhecia a cidade em detalhes, mas sua orientação como geógrafa a ajudava. Ela sabia que em cidades daquele porte, as repartições públicas se concentravam na área central. Sua caminhada rápida se tornou uma busca visual por qualquer placa ou indicação oficial. Cada minuto fora daquela casa aumentava sua chance de sucesso, mas também a expunha a outros riscos em um local desconhecido durante a noite. Finalmente, ela avistou a identificação da Delegacia de Polícia Civil. O prédio tinha uma aparência funcional, destoando das construções coloniais ao redor. A visão da estrutura representou o fim imediato da fuga. O alívio foi uma reação física, diminuindo a tensão que contraía seus músculos. Ela não hesitou, subiu os poucos degraus da entrada e abriu a porta. A corrida pela segurança havia terminado dentro daquele edifício. A próxima etapa, a da denúncia formal, estava prestes a começar. O depoimento de Rita Couto foi formalizado na delegacia. Os detalhes fornecidos foram considerados graves e urgentes pela autoridade policial de plantão. O cheiro químico, a existência de um alçapão e a reação do suspeito formaram a base para uma ação imediata. Com base no testemunho, a polícia solicitou um mandado de busca e apreensão em caráter de urgência ao juiz de plantão. A autorização foi concedida na manhã seguinte, em 22 de julho de 2013. Uma equipe foi designada para executar a operação. Rita Couto acompanhou os policiais. Sua função era indicar o local exato da residência e confirmar a identidade do suspeito. O deslocamento foi feito de forma discreta para não alertar o homem. A viatura parou a uma distância segura da casa e os agentes se aproximaram a pé, cercando o perímetro do imóvel para evitar qualquer tentativa de fuga. A rua estava calma, com o movimento normal de uma manhã de segunda-feira. A entrada na residência foi rápida. Os policiais anunciaram sua presença e entraram no local. O homem foi encontrado na sala de estar.
Ele foi pego de surpresa pela ação policial e não teve tempo de reagir. Não ofereceu resistência. Foi informado sobre o mandado judicial e detido imediatamente. Os procedimentos legais de prisão foram seguidos no local, incluindo a leitura de seus direitos. Com o suspeito sob custódia, a casa foi declarada uma cena de crime. O local foi isolado para o trabalho da equipe de perícia técnica. A prioridade dos investigadores, a partir daquele momento, era localizar o alçapão descrito por Rita e verificar o que havia no compartimento inferior. A prisão do homem era apenas o primeiro passo. A investigação dentro da casa estava apenas começando. O alçapão foi localizado no corredor, exatamente como Rita Couto havia descrito. A tarefa de realizar a primeira entrada no compartimento foi designada ao Cabo Nascimento, um policial com anos de experiência em operações táticas. A equipe de perícia aguardava no andar de cima, pronta para documentar qualquer evidência encontrada. A tampa de madeira do alçapão era pesada e não possuía dobradiças modernas. Foi necessário o uso de uma ferramenta para erguê-la. Assim que uma fresta foi aberta, um odor químico intenso e imediato emanou do buraco. O cheiro era o mesmo relatado por Rita, mas agora muito mais concentrado. A composição do ar confirmava a presença de amônia e outros compostos voláteis. O acesso era feito por uma escada de madeira rudimentar, fixada de maneira improvisada na parede interna. Utilizando uma lanterna tática, Cabo Nascimento iniciou a descida. A escuridão era total. O ambiente era frio e úmido, com pouca ou nenhuma circulação de ar natural. O feixe de luz da lanterna revelou um cômodo pequeno e sem janelas. As dimensões eram aproximadamente 3 metros por 4. As paredes eram de concreto bruto, sem qualquer tipo de acabamento. O chão era de terra batida. A altura do teto era baixa, forçando um homem de estatura média a se curvar ligeiramente. No centro do espaço, havia um colchão simples, sujo e sem roupa de cama. Ao lado dele, um balde de plástico, indicando que o local era usado para confinamento prolongado. Próximo a uma das paredes, os agentes encontraram correntes de metal presas ao chão com chumbadores de aço. A experiência do policial permitiu que ele identificasse imediatamente a função do local. Era um cativeiro. A lanterna varreu o restante do cômodo. Em um canto estava a fonte do cheiro e da corrente de ar. Um exaustor artesanal, conectado a um duto que levava à superfície. Era a única peça de equipamento no porão. Não havia comida, água ou qualquer outro item que indicasse preocupação com o bem-estar de quem estivesse ali. O local foi projetado exclusivamente para contenção e isolamento. Cabo Nascimento realizou uma varredura visual completa, evitando tocar em qualquer objeto para preservar as evidências para a perícia. Ele comunicou suas observações iniciais à equipe que aguardava na parte de cima. A descida ao porão confirmou as suspeitas geradas pelo depoimento de Rita. O que era uma intuição baseada em um cheiro se materializava agora como um cenário de crime concreto e perturbador. Com o porão devidamente isolado e iluminado pela equipe de perícia, a análise das evidências físicas começou. O foco inicial foi direcionado ao sistema de ventilação improvisado, o elemento que primeiro levantou suspeitas devido à corrente de ar e ao odor químico. O equipamento era uma construção artesanal, não um produto comercial. Consistia em um ventilador de pequeno porte, adaptado dentro de um cilindro metálico, conectado a um duto flexível que subia pelo teto de concreto até o assoalho do corredor. A engenhosidade da montagem indicava um planejamento cuidadoso. O componente mais importante do sistema era o filtro. Acoplado à entrada de ar do exaustor, havia um compartimento que abrigava uma camada espessa de carvão ativado. Os peritos reconheceram a função do material imediatamente. O carvão ativado é um agente de purificação.
utilizado para absorver impurezas e odores de gases e líquidos. Sua presença no exaustor não era acidental. A função do aparelho não era apenas ventilar o cômodo subterrâneo, mas sim mascarar os odores que eram expelidos para o restante da casa. O sistema foi projetado para ocultar a atividade que ocorria no porão. O filtro foi cuidadosamente removido pelos técnicos, manuseado com pinças e acondicionado em um saco de evidência selado. A análise de seu conteúdo seria uma prioridade para o laboratório. Após a documentação e coleta do sistema de exaustão, a atenção dos peritos se voltou para a área de contenção. As correntes de metal presas ao chão eram a evidência mais explícita. Os chumbadores de aço estavam firmemente fixados no concreto, uma instalação permanente que exigiu ferramentas e esforço. A análise, contudo, foi além do metal. Os investigadores examinaram a área ao redor dos pontos de fixação e a parede adjacente em busca de microevidências. A busca revelou o que os relatórios chamariam de marcas de contenção. Eram áreas de abrasão no concreto da parede, consistentes, com o movimento repetitivo de pulsos e tornozelos algemados contra a superfície. Eram vestígios de luta ou de tentativas de se libertar. Mais importante, durante o exame minucioso dessas áreas, os peritos encontraram o que procuravam: minúsculos vestígios de fibra têxtil. Utilizando pinças de precisão e fita adesiva forense, os técnicos coletaram diversas amostras de fibras. Eram de cores e texturas variadas, indicando que pertenciam a diferentes peças de roupa. Cada fibra foi catalogada e armazenada em um recipiente individual. Essas fibras eram uma prova material direta. Elas demonstravam que pessoas vestidas estiveram presas naquelas correntes por tempo suficiente para que suas roupas se desgastassem contra a parede, deixando para trás um registro microscópico de sua presença. A combinação das evidências encontradas no porão começou a formar um quadro claro para os investigadores. O exaustor artesanal com filtro de carvão ativado provava a intenção de ocultar odores químicos. As marcas de contenção e as fibras têxteis provavam que o local era usado para o cárcere físico de indivíduos. A análise preliminar da cena do crime indicava que as ações não eram impulsivas. A construção do cativeiro, a instalação do sistema de ventilação e o método de contenção apontavam para um comportamento premeditado e organizado. O porão não era um cômodo esquecido, era uma ferramenta construída com um propósito específico e criminoso. O filtro de carvão ativado foi a evidência central enviada para análise. O material foi encaminhado ao Laboratório de Perícia Criminal do Estado. O responsável pela análise foi o engenheiro químico Pascoal. Sua tarefa era determinar a composição química exata dos resíduos retidos no carvão. Este procedimento técnico era fundamental para entender a função do sistema de exaustão e o que, de fato, acontecia no porão. A análise foi realizada com equipamentos de espectrometria de massa, capazes de identificar compostos químicos em quantidades mínimas. O primeiro resultado confirmou a presença de resíduos de amônia. Esta descoberta validou o depoimento de Rita Couto. O cheiro que ela percebeu era real e sua fonte estava no porão. A amônia, por si só, poderia ter diversas origens, mas sua presença em um sistema de ventilação oculto já era um forte indício de atividade irregular. A análise, no entanto, revelou um segundo composto. Os equipamentos detectaram traços de clorofórmio. A presença deste químico alterou completamente a natureza da investigação. O clorofórmio é um composto químico comumente usado como solvente. Em concentrações mais altas, é um potente agente anestésico. Sua inalação causa rápida perda de consciência. É uma substância controlada, cuja compra e utilização são restritas.
A descoberta de clorofórmio no filtro de carvão ativado era a pista-chave que conectava todos os elementos do crime. O engenheiro Paschoal explicou em seu laudo que o exaustor não servia apenas para ventilar, mas para extrair os vapores químicos do porão. O filtro de carvão tinha a função específica de absorver esses vapores, impedindo que o odor de clorofórmio se espalhasse pela casa e alertasse os vizinhos ou visitantes. O sistema era um mecanismo de ocultação deliberado. Esta evidência científica provava que o suspeito não apenas mantinha pessoas em cativeiro. Ele utilizava substâncias químicas para dopá-las e incapacitá-las. A presença de clorofórmio indicava premeditação e um método calculado para manter as vítimas sob controle, sem que pudessem reagir ou gritar por socorro. O cheiro que Rita sentiu não era apenas um subproduto de alguma atividade doméstica. Era o resíduo literal de uma arma química usada para subjugar seres humanos. A análise do engenheiro Paschoal transformou uma suspeita de cárcere privado em um caso comprovado de sequestro com uso de agentes incapacitantes. O laudo do engenheiro Paschoal foi a peça final da investigação. Com a comprovação científica da presença de clorofórmio, os investigadores puderam conectar todas as evidências físicas e testemunhais. A função do porão deixou de ser uma suposição e se tornou um fato comprovado. O cômodo oculto não era um simples depósito, era uma instalação projetada para o confinamento e a dopagem sistemática de mulheres. A reviravolta no caso foi a compreensão do método do criminoso. A investigação demonstrou que as ações eram parte de um processo organizado. Primeiro, as vítimas eram atraídas para a casa sob um pretexto social. Em seguida, eram subjugadas com o uso de clorofórmio. O composto químico garantia que as vítimas perdessem a consciência rapidamente, eliminando qualquer chance de resistência, gritos ou pedidos de socorro. A dopagem era o primeiro passo para garantir o controle total. Uma vez incapacitadas, as vítimas eram levadas para o porão e presas às correntes de metal. As marcas de contenção e as fibras têxteis encontradas pela perícia se encaixavam perfeitamente nessa linha do tempo. Elas eram a prova física do que acontecia após a dopagem. O cativeiro era o destino final dentro do plano. Nesse contexto, a função do exaustor artesanal se tornou absolutamente clara. O equipamento era a principal ferramenta de ocultação do crime. Sua operação contínua extraía os vapores de clorofórmio e amônia do porão, impedindo que as substâncias se acumulassem em níveis perigosos para o próprio criminoso. O filtro de carvão ativado, por sua vez, neutralizava o odor desses químicos. Isso permitia que ele mantivesse uma rotina normal no andar de cima, recebendo visitas como Rita Couto, sem que o cheiro de sua atividade criminosa fosse percebido. O sistema era uma solução de engenharia para um problema criminal. Ele permitia que o crime ocorresse de forma contínua e invisível, mesmo com a casa localizada em uma área central da cidade. O cheiro que Rita sentiu foi resultado de uma falha momentânea ou de uma saturação temporária do filtro. Foi uma anomalia no sistema de ocultação que salvou sua vida. A investigação concluiu que cada elemento encontrado na casa tinha um propósito específico dentro de uma operação criminosa premeditada. A casa antiga fornecia o isolamento estrutural. O porão servia como câmara de contenção. Os químicos eram a ferramenta de subjugação e o exaustor era o dispositivo de dissimulação. O encontro casual que Rita Couto acreditava ter era, na verdade, a etapa inicial de um plano elaborado para sequestro e cárcere privado. Como parte da investigação, a polícia entrevistou os vizinhos da residência. O objetivo era coletar informações sobre a rotina do suspeito e identificar qualquer atividade incomum que pudesse ter sido observada.
O depoimento mais relevante veio do Sr. Álvaro, um morador idoso que vivia na casa ao lado há mais de 40 anos. Ele relatou aos investigadores que nos últimos meses ouvia sons intermitentes vindos do imóvel vizinho. Ele os descreveu como pancadas surdas, como se algo batesse contra uma parede espessa. Os ruídos não seguiam um padrão regular. Ocorriam principalmente durante a noite, mas em horários variados. Sr. Álvaro afirmou que nunca conseguiu identificar a origem exata dos sons. Devido à construção antiga das casas, com paredes grossas de alvenaria, o som era sempre abafado e difuso. O vizinho disse que não considerou os barulhos motivo para uma denúncia. Ele também mencionou o costume local de não interferir na vida dos vizinhos, uma norma social que desencorajava a curiosidade sobre os assuntos alheios. Para ele, os barulhos poderiam ser de uma reforma, de móveis sendo movidos ou de qualquer outra atividade doméstica normal. Ele nunca suspeitou de uma atividade criminosa. A investigação, contudo, deu um novo significado aos relatos do Sr. Álvaro. Os peritos concluíram que os barulhos abafados eram, com alta probabilidade, os sons das vítimas se movendo no cativeiro. As pancadas surdas eram consistentes com o movimento de alguém contido, batendo os membros contra as paredes de concreto do porão. Os sons eram a manifestação audível do que as marcas de contenção já indicavam: a luta e o desespero de pessoas presas. O testemunho do vizinho se tornou uma peça trágica da cronologia do crime. Ele demonstrou que o cativeiro estava ativo e que sinais de sua existência chegavam ao exterior, mas eram filtrados pela arquitetura do local e pelos costumes sociais da vizinhança. O crime ocorria a poucos metros de distância de outras pessoas, mas protegido por uma barreira física e cultural que o manteve oculto até a intervenção de Rita Couto. Com a prisão do suspeito, a investigação entrou em uma nova fase. A prioridade era determinar se existiam outras vítimas. A polícia começou a revisar registros de pessoas desaparecidas na região e em cidades vizinhas, buscando por padrões que pudessem se conectar ao método do criminoso. A notícia do ocorrido chegou a Elaine, colega de trabalho de Rita Couto na mesma escola. Elaine compreendeu a gravidade da situação e a possibilidade de o caso não ser um evento isolado. Ela insistiu junto às autoridades sobre a necessidade de divulgar o caso publicamente. A sugestão era clara: a publicação de um boletim de alerta, incluindo a fotografia do suspeito e uma descrição de seu método de abordagem. O argumento de Elaine era que outras famílias poderiam ter registrado boletins de ocorrência de desaparecimento sem qualquer conexão aparente com a cidade de Itu ou com o indivíduo preso. A divulgação do caso poderia conectar esses pontos. A estratégia se mostrou correta. Em 23 de julho de 2013, um dia após a prisão, a delegacia responsável pelo caso recebeu 2 contatos cruciais. As ligações vieram de familiares de 2 mulheres desaparecidas em meses anteriores. Ambas as famílias reconheceram o suspeito na fotografia divulgada pela imprensa. Elas relataram que as mulheres desaparecidas haviam mencionado encontros com um homem cujas características e local de residência correspondiam às informações do boletim. As investigações posteriores confirmaram que as 2 mulheres também haviam sido vítimas do mesmo criminoso. Foram mantidas em cativeiro no porão da casa em Itu. A iniciativa de Elaine, uma cidadã comum, foi fundamental para ampliar o escopo da investigação e trazer respostas a outras 2 famílias. O caso deixou de ser uma única tentativa de sequestro para se tornar um inquérito sobre múltiplos crimes de cárcere privado. A identificação das outras vítimas reforçou a premeditação e a natureza seriada das ações do detido. O caso gerou uma forte reação pública na cidade de Itu. A revelação de um cativeiro em uma casa no centro histórico expôs uma falha na segurança urbana.
O debate público se concentrou na fiscalização de imóveis antigos. Construções com porões, alçapões e estruturas complexas passaram a ser vistas como potenciais locais para atividades criminosas. Houve uma cobrança direta por parte da comunidade para que a prefeitura e os órgãos de segurança tomassem medidas preventivas. Em resposta a essa pressão social, a administração municipal de Itu desenvolveu uma nova regulamentação. Foi criado um protocolo específico para o recebimento e a apuração de denúncias sobre cômodos ocultos ou reformas não autorizadas em residências. O novo procedimento estabelecia um canal direto e anônimo para que vizinhos pudessem relatar qualquer suspeita de construção irregular que pudesse ser usada para fins ilícitos. A medida visava dar aos cidadãos uma ferramenta formal para comunicar preocupações que anteriormente poderiam ser ignoradas ou tratadas como assuntos privados. Essa mudança na política de segurança urbana foi o legado direto do caso. A ação de Rita Couto não apenas salvou sua vida e revelou outros crimes, mas também resultou em uma ferramenta institucional para proteger a comunidade no futuro. O protocolo de Itu se tornou um modelo para outras cidades com características arquitetônicas semelhantes, demonstrando como um único evento poderia levar a uma reavaliação completa das políticas de fiscalização e segurança predial. A história de Rita Couto oferece uma resposta direta a uma pergunta fundamental: quando o perigo tem um cheiro literal? Para ela, a resposta foi uma corrente de ar frio com odor de amônia, vinda de um alçapão em um corredor. Essa percepção sensorial não foi um pressentimento vago, foi um dado físico, uma informação concreta que o ambiente lhe forneceu. Sua reação não foi baseada em pânico, mas em uma análise de fato. A percepção do odor químico, combinada à reação evasiva do suspeito, foi processada como uma evidência de risco iminente. A decisão de confiar nessa percepção e agir de forma calculada foi o ponto de partida para toda a investigação. O plano de sair para comprar vinho foi uma tática de sobrevivência que permitiu o contato com a polícia. Essa única ação desencadeou uma série de eventos que levaram à descoberta de um crime em andamento. A intuição de Rita foi o catalisador que expôs uma realidade oculta sob o assoalho de uma casa antiga. A análise forense do filtro de carvão ativado confirmou a validade de sua percepção inicial. A presença de amônia e, crucialmente, de clorofórmio provou que o cheiro era o resíduo de uma operação criminosa de dopagem e cárcere. A ciência validou o instinto. O que começou como uma sensação de perigo se tornou uma prova material irrefutável nos autos do processo. O sistema de ventilação projetado para ocultar o crime foi o que o revelou. A coragem de Rita resultou na prisão de um criminoso e na identificação de outras duas vítimas, que de outra forma poderiam ter permanecido como casos de desaparecimento sem solução. O caso deixou um legado permanente na cidade de Itu, com a criação de um novo protocolo de segurança para a fiscalização de imóveis com estruturas ocultas. A experiência dela se transformou em uma política pública de prevenção. O episódio demonstra que, em certas circunstâncias, os sentidos humanos são a primeira e mais eficaz linha de defesa. A percepção sensorial, quando tratada como um dado investigativo, pode ser a diferença fundamental entre se tornar uma vítima e se tornar uma sobrevivente. O caso de Itu é um registro factual de como a atenção a um simples detalhe, um cheiro fora do lugar, pode desmantelar um plano criminoso complexo e salvar vidas.